Ser bonita nessa terça-feira com a volta de doutora Andressa Heincher, ela que é endocrinologista e está sempre aqui nos ensinando a ter mais saúde, a escolher os alimentos, fazendo tudo isso de uma maneira muito gostosa, muito adequada. E o assunto de hoje é importantíssimo, é seríssimo e a gente vai falar de proteínas. Parece simples, mas não é tão simples. E você pode começar, doutora Andressa, com aquela pergunta, fazendo o pessoal de casa já parar para pensar. Diga aquela sua pergunta. A pergunta que eu faço para o pessoal de casa é o seguinte: será que você está comendo proteína completa? Porque a grande questão, quando a gente pensa em proteína, a gente pensa em carne, mas a gente sabe que outros alimentos também têm proteínas, né? Sim. Então a gente sabe que queijo, que leite, que ovo, que eles também têm proteína. Mas será que a gente come a quantidade certa? Será que a gente come proteína completa? Será que a gente come proteína de alto valor biológico, que é uma proteína que faz a estrutura do nosso corpo? E é essa a minha pergunta que eu tenho para você em casa. Será que você sabe o que você está comendo de proteína? Olha, será que a carne é uma proteína completa? A gente vai saber. Vamos começar aqui então com as imagens, né? Pra gente fazer uma aulinha, como sempre a doutora Andressa faz aqui no programa. Eu gosto sempre de trazer, Carol, pra gente poder ir encadeando o raciocínio, Perfeito. né? Então, primeiro que são as proteínas? As proteínas, a gente sempre fica falando, dieta com proteína, dieta sem carboidrato, mas o que é uma proteína? Então, a parede de tijolo aqui, ela não tá aqui à toa. As proteínas, elas são o principal componente estrutural do nosso corpo. Tá. São elas quando a gente pensa em pele, quando a gente pensa em cabelo, quando a gente pensa em unha, também quando a gente pensa em coração, em músculo, em intestino, em estrutura da célula de gordura, a gente também está pensando em proteínas. O nosso corpo, ele é todo constituído por uma estrutura que são tijolinhos e cimentos formados de proteínas. Olha só, então é importantíssimo. Sim, as proteínas eles constroem muitas são coisas. a construção do nosso corpo, elas são a estrutura do nosso corpo, que é o nosso prédio, né? Então é por isso que a gente tem que se preocupar em comer proteína de forma correta, na quantidade correta e também com a proporção correta. Tá, né? Proporção com o carboidrato, com o carboidrato, com a gordura. Perfeito. Nem a mais e nem a menos, que é isso que a gente vai falar também. Vamos pro próximo então. As proteínas a gente entendeu, vocês vão entender por que ela trouxe uns carimbinhos de letrinhas aqui muito legais. Então assim, bom, continuando. Então, as proteínas, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em proteína, a gente vai pensar de verdade nessa parede de tijolos. Então, as proteínas, elas são constituídas dos tijolinhos, que a gente vai chamar esses tijolinhos de aminoácidos. O que são os aminoácidos, Carol? São as letrinhas que eu trouxe, que estão aqui, ó. Então, o que na verdade são? A gente vai olhar para essas bolinhas, que são uma corrente de contas, que vão se organizar como se fossem letras, formando palavras. Então, uma proteína da pele, ela vai formar uma palavra que vai ser uma combinação de diversas letrinhas. Entendi. Por quê? Porque uma proteína de pele é diferente de uma proteína de cabelo, que é diferente de uma proteína de olho, que é diferente de uma proteína de dente. Entendi. Porque é uma combinação de letrinhas. Perfeito. Conforme essas letrinhas se combinam, a gente tem proteínas diferentes. Então por isso você trouxe as letrinhas. Então, é como se essas bolinhas tivessem letrinhas. Exato. Então cada aminoácido, a gente tem um grupo muito grande de aminoácidos. Esses aminoácidos se combinam entre si, formando diversas proteínas. Perfeito. E por que eu trouxe bolinhas verdes e bolinhas azuis? Segura, que eu vou dar um recado e você já me conta por quê. Daqui a pouquinho a gente vai ver se a gente está comendo certo, se a gente consegue formar palavras com o que a gente está comendo. Exatamente. Se a gente não estiver comendo certinho, a gente não consegue formar palavras. Vai faltar letra. Segura, volta. Esse lance das palavras. Por que você trouxe, então, cores diferentes de bolinhas e letrinhas que também estão com cores diferentes? Então, é pra gente ilustrar e a gente vai passar, então, pro nosso próximo slide. Vamos para o próximo. Então, assim, os aminoácidos são como letrinhas e eles vão se dividir em dois grandes grupos. Os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Qual que é a diferença? Parece complicado, gente, mas não é. Vamos pensar o seguinte, os aminoácidos essenciais são aquele que o nosso corpo precisa comer, porque o nosso corpo não fabrica, ele tem que vir de fontes alimentares. Então, eles são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, para a gente poder formar palavras que vão ser as proteínas. Então, se a gente não se alimentar desses aminoácidos, a gente vai formar palavras faltando letras, ou com poucas letras, ou vai formar poucas palavras, porque o nosso corpo vai passar a poupar a formação de palavras. Que é o caso de uma pessoa, quando você vai ver, ela não tem uma musculatura rígida. Perfeito, perfeito.
Tá. Quando, por exemplo, eu atendo muitos pacientes vegetarianos no consultório. O que normalmente eu oriento? Quando você decide por ser vegetariano, você pode substituir uma proteína, que é uma proteína de alto valor biológico, que a gente sabe que é a da carne, ou seja, que tem aminoácidos essenciais, por outros alimentos que também contêm aminoácidos essenciais. Mas o mais importante, você precisa comer aminoácidos essenciais para o seu corpo funcionar normalmente. Então não quer dizer que eles estejam só na fonte animal, eles podem estar na fonte vegetal. Exato, eles também podem estar na fonte vegetal. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo fabrica. Então a gente não depende de comer alimentos que contenham eles. A gente também come alimentos que contêm eles. Entendi. Mas o nosso corpo fabrica. Por exemplo, é uma necessidade tão grande. Exato. Por exemplo, a tirosina, ela é um aminoácido que a nossa tireoide própria fabrica. A prolina é um aminoácido que ele é utilizado na constituição do nosso colágeno. O nosso próprio corpo fabrica. Mas em compensação, por exemplo, a leucina, a lisina. A leucina, ela vem, por exemplo, no trigo. Então, esse a gente precisa comer para a gente poder ter essa fonte desse aminoácido. Jura? E o trigo é um carboidrato. Exato, mas ele vem com um pouquinho de aminoácido, porque ele tem um pouquinho de proteína também. Olha que interessante. Tem outro lugar que tem leucina além do trigo? Tem também em algumas amêndoas, em alguns grãos também. Legal. Aí, lisina. Lisina também, ela vai ter em alguns grãos também, e ela também vai ter em amêndoas, vai ter também em alguns tipos de oleaginosas, exatamente. Por isso que é importante comer as oleaginosas, exato, porque tem esses aminoácidos essenciais. Semente de abóbora. Então, na verdade, essa combinação que a gente vai ter de aminoácidos, eles vão fazer parte de alguns outros alimentos que não necessariamente são de fontes proteicas, que a gente sabe que são fontes proteicas, né? Então, assim, é muito fácil. A gente sabe que carne, frango, peixe são fontes de proteína, mas, por exemplo, soja é fonte de aminoácido de alto valor biológico, feijão é fonte de aminoácido de alto valor biológico, combinado com arroz, ele se constitui de uma proteína de alto valor biológico, que ele vai combinar as letrinhas. Com o arroz, que o arroz também tem um pouco de proteína. Exato, o arroz também tem um pouco de proteína, é por isso que a dieta nossa do brasileiro é uma dieta bastante completa. A gente tem, assim, apesar da gente ter alguns casos de desnutrição, o nosso nível de desnutrição comparado com outros países do mundo é menor, por conta da nossa dieta rica em arroz e feijão. A gente também tem em leite, a gente vai ter em iogurte. O mais importante, acho que as pessoas em casa precisam entender, é que a gente precisa buscar fontes proteicas em outros grãos, né? Não Agora, necessariamente só na carne. Carne e frango também podem ser consideradas proteínas completas? Carne e frango com certeza são proteínas completas. O ovo também. Por quê, Carol? E aí a gente acha que vai aqui para o nosso alfabeto. Vamos para as letrinhas. Então, assim, o que acontece? Quando a gente monta uma proteína, a gente vai estar sempre formando palavras. Então, a gente vai jogar vogais com consoantes. Então, a gente, por exemplo, vai ter uma carreirinha que eu costumo fazer, que é uma conta de colar. Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai formar aqui uma proteína com vogais e consoantes. Pronto, formei. Digamos que isso aqui é uma proteína de pele. Tá aqui. Formei uma combinação, nosso corpo forma uma combinação de aminoácidos que vai ser um aminoácido junto, um do ladinho do outro, formando uma proteína da pele da Carol. E vai virar um tijolinho. Lindo. O que acontece? Vai que você resolve, Carol, por algum momento, parar de comer aminoácidos essenciais. O que vai acontecer? Eu vou tirar as vogais, que os aminoácidos essenciais são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. E aí ele vai ficar assim. Como é que vai ficar a nossa proteína? Vai ficar incompleta. Quebrada. Assim. Vai ficar quebrada, vai ficar mais fraca. Vai ficar faltando uma parte. E, infelizmente, é por isso que muitas vezes as pessoas vão ter algum grau de desnutrição, mesmo não sabendo. Às vezes vai ter quebra de cabelo, pode ter a musculatura um pouco mais fraca, a pele um pouco mais flácida. Entendi. E outras Falta de colágeno também tem relação com isso. Exato. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas doutora Andressa, então eu vou precisar comer colágeno para fabricar colágeno? Não necessariamente. Às vezes você precisa variar a sua dieta. Né? Comer outras fontes de proteína. Por exemplo, a quinoa, ela é uma fonte de proteína que tem aminoácidos essenciais. Por isso que a gente fala que ela é tão boa. Exato. Olha só que legal. A gente vai falar, não, quinoa é ótima. Mas você pergunta, mas por quê? Não sei, eu vi lá que ela é ótima. Mas a quinoa porque os aminoácidos essenciais. Ela tem os aminoácidos essenciais. Então é como se a gente tivesse dentro da quinoa as vogais.
que são importantes para a gente poder fazer as palavras das nossas proteínas. Sem as vogais, as nossas proteínas saem incompletas. Então, agora uma pergunta importante. Na verdade, duas perguntas. Uma é da Isa, nossa querida, que está aqui, linda, que a gente ficou conversando hoje antes de começar o programa. A gente falando sobre isso, o lance de ganhar massa. A doutora vai contar daqui a pouquinho pra gente qual é esse cálculo que a gente tem que ter para ter uma proteína adequada à quantidade no dia. A doutora já vai falar. Mas a Isa fez uma pergunta interessante, doutora. Quando a gente dosa lá o sangue, tem vários exames, a gente pode dosar a quantidade de proteína. Sim. Quando nós estamos dentro daquele padrão, né, daquela contagem, então um número que está ali legal, a gente pode considerar que estamos fazendo isso de maneira certa e de maneira bacana, consumindo essas proteínas essenciais, ou o fato do número estar ali mostrando que está adequada essa proteína, de repente ela não está tão adequada como você está dizendo aí com todas as letrinhas. Então, o que acontece? Quando a gente dosa no sangue, a gente dosa normalmente proteínas totais e frações, que a gente dosa albumina e globulina. Tá. A albumina é a principal proteína que ela é circulante no sangue, que ela é produzida pelo fígado. Certo. Quando a gente dosa a albumina no sangue, a gente dosa principalmente a capacidade do meu fígado de produzir proteína. Entendi. Então, eu posso ter em graus avançados de desnutrição, sim, redução de albumina. Mas em graus leves de desnutrição, quando, por exemplo, faltam algumas letrinhas, quando, por exemplo, o paciente é vegetariano e não está conseguindo suplementar de forma correta, ele vai ter uma albumina normal. Mas eu vou conseguir ter uma dica por outras coisas, porque esses aminoácidos, infelizmente, alguns eu não vou conseguir dosar no sangue. Entendi. Mas aí eu começo a ver se ele tem um nível de ferro reduzido, se ele tem um nível de B12, ácido fólico. Você vai juntando e aí eu vou outras informações. eu vou criando um cenário para ter uma ideia. E aí você chega no consultório e você examina o paciente. Então você vê a pele, você vê a quantidade de pelo. Músculo. Eu estava vendo ali, ele mostrou na câmera o seu pelinho. Então assim, a gente vê a qualidade desse pelo. Se é um pelo que ele é mais fino, mais quebradiço. Se o paciente deita na maca, será que cai cabelo quando ele deita na maca? A gente faz aquele teste, acho que já deve ter tido o dermato que mostrou aqui. De puxar. O teste de puxar o cabelo, se está perdendo o cabelo, como é que tá essa pele, está ressecada, está descamando, a boca está tendo aquela quelite angular, que ela demonstra que está tendo perda de vitamina. E você pega também para sentir essa musculatura? Sim, você sente também, você vê se o paciente está com flacidez de pele, vê também quantidade de estria, a gente consegue fazer só uma avaliação global. Que bacana, viu, Isa? Então não basta dosar as proteínas, frações, a albumina. Tem que ter todo o resto, porque de repente as proteínas dosadas estão legais, mas está faltando aí mais aminoácidos essenciais. Exato. Ela é o máximo, né? Vamos lá dar um recado e já volto? Tá, ok. Na volta, a gente vai contar mais sobre onde a gente encontra essas fontes de proteína, que não são só aí as proteínas animais, mas você ensina a conta pra gente? Para todo mundo ganhar esse ano de 2015 então uma já fala para o pessoal pegar bacana. Caneta e papel. Peguem caneta, papel, calculadora. Tá bom? Caneta, papel, calculadora. Aqui também. Caneta, papel, calculadora. Vou lá e já volto. Doutora Andressa, vamos lá. Pessoal que começou a malhar, começou o ano com aquela firmeza de ganhar músculo. Porque quando fala assim, quero trocar gordura por músculo, ninguém troca nada. Primeira coisa, não tem como trocar gordura. Não é mágica. Não é mágica. Não é célula de gordura, não vira célula de músculo. Não vira célula de músculo. Tem que eliminar a gordura. E ganhar massa muscular. Massa muscular. Isso. Então, diga lá, além do cálculo, todas as suas dicas, porque a gente vai ficar aqui assim, babando, porque isso é o mais difícil do mundo, é ganhar massa muscular. Então, assim, primeira coisa, como é que a gente sabe quanto de proteína a gente precisa comer no dia? Porque é diferente, por exemplo, do Evair, que é grandão. É verdade. Né? Pra Carol, pra mim, então é um pouco diferente. Então, o cálculo na média é 1 grama de proteína por quilo de peso de pessoa. Tá legal. Então, digamos, uma pessoa de 70 quilos são 70 gramas de proteína por dia. Por dia. Gramas de proteína. Então, 100 gramas de carne não tem 100 gramas de proteína. Não tem 100 gramas de proteína. Se a gente for olhar, e isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente escolhe o alimento, é porque o branquinho que a gente vê aqui é gordura. Tá. Então, não necessariamente quando a gente come 100 gramas de carne, a gente vai estar comendo
tendo 100 gramas de proteína. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa escolha. Os aplicativos do celular, que aliás eu postei da última vez que eu vi. Você postou alguns, né? Eu acho muito legal ter esses aplicativos. A gente consegue saber quantos gramas de proteína vai ter na porção do alimento que você está comendo. E no rótulo também, por exemplo, a quinoa tem lá bem bonitinho. Tem bonitinho, tem muito bonitinho. Tem quinoa, tem a linhaça também, tem bastante quantidade de proteína. Então a gente consegue fazer essa avaliação de forma melhor. O mais importante daí, quando a gente faz esse cálculo, a gente precisa ter em mente que a gente precisa distribuir essa proteína ao longo do dia. Então o mais importante é a gente saber que em cada refeição principal a gente tem que ter uma fonte de proteína. No café da manhã, no almoço e no jantar. No lanche, não necessariamente. A não ser se a pessoa queira fazer um treino para ganhar massa muscular. Aí sim, ela vai precisar eventualmente suplementar um pouco mais de proteína. Porque senão ela não vai ganhar, ela vai manter. Ela vai manter, exatamente. Entendi. Esse cálculo é para a gente poder manter massa muscular. É mais ou menos 1 grama de proteína por quilo de peso de pessoa. Então, se você em casa pesa 80 quilos, 80 gramas. Se você pesa 70, 70 gramas e por aí vai. Só para ter uma ideia, que eu estava olhando e tal, que sabia que a gente ia fazer essa pauta, um ovo tem 3 gramas. É muito pouco. Gente, o ovo que a gente fala, o ovo é tudo de bom, ele tem outras coisas. Sim. Mas de proteína ele tem 3. Então, para chegar em 80... haja proteína. Olha, brincadeira. Então parece fácil, mas não é tão simples assim. Então é por isso que a gente precisa ter essa noção. E uma outra coisa que a gente precisa ter é que, lembra daquela pirâmide alimentar que eu mostrei? Então, a proteína, ela tem que ficar mais ou menos em torno de 30% das calorias do dia. E isso a gente tem que sempre fazer essa conta. Então, se a sua dieta é uma dieta de 1.200 calorias, em torno de 300, 400 calorias do seu dia vão ser calorias de fonte proteica. E aí você precisa ter uma noção. Por exemplo, se o seu bife tem 500 calorias, tem que tomar um pouco de cuidado se ele não tá um bife com muita gordura. Ao invés de mais proteína. Exato. Você tem que começar a buscar, analisar com cuidado, que foi a nossa pauta sobre trocas alimentares inteligentes. A gente precisa olhar com carinho o que a gente está se alimentando, né? Só que a gente sabe também, doutora, que em contrapartida, é legal a gente aumentar e ter essa noção do cálculo para se alimentar direitinho, como você explicou, que é essencial, proteína essencial. Agora, quando a gente sobrecarrega o organismo com proteína, a gente sabe que pode ter um problema renal. Exato. Por que isso acontece? Como é que a gente tem um equilíbrio, então? Porque o rim, ele vai quando a gente se alimenta de excesso de proteína, o rim, ele passa a sofrer um processo de excesso de filtração. O que é o nosso rim? O nosso rim, Carol, ele é como se fosse um filtro, igual aqueles filtros antigos que a gente tinha em casa, que passa água suja e ele sai água limpa. O nosso rim, ele é justamente um filtro. Quando a gente come excesso de proteína, esse filtro fica sobrecarregado. E essa sobrecarga sobre o rim, ela pode predispor a risco de, eventualmente, cálculos renais. Então, paciente que tem risco de cálculo renal, a gente normalmente pede para reduzir um pouquinho a quantidade de proteína. Paciente que está em diálise ou que faz hemodiálise, a gente pede para reduzir um pouco a quantidade de proteína na dieta, justamente para a gente forçar menos o rim desse paciente. Então, tem nem proteínas a mais, nem proteínas a menos. A gente precisa ter uma quantidade certa de proteína no dia. Porque qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é sempre de manter o nosso balanço energético. Então, por exemplo, se o seu corpo está acostumado com 2.000 calorias, se você comer 2.000 calorias de proteína, 2.000 calorias de carboidrato, para o corpo, para o cérebro, é basicamente a mesma coisa. Qual é a grande questão? Se você comer menos proteína, o que você vai colocar no lugar? Ou gordura, ou carboidrato. E aí, com isso, o que vai acontecer? Aí eu fiz a brincadeira aqui. O nosso Você Bonita vai ficar sem letra. Né? E aí, como é que vai ficar? E aí, independente se essa pessoa vai engordar, vai emagrecer ou vai manter, ela não vai ter a estrutura correta. Ela vai ou construir menos tijolos, porque vai estar faltando o quê? Vai estar faltando letras para ela fazer as palavras, e as palavras são os tijolinhos, ou então ela vai passar a fazer o quê? Tijolinhos mais fracos, tijolos que quebram, tijolos que quando a gente colocar na nossa construção, vão ser tijolos que vão quebrar.
unhas que quebram, pele que é mais flácida, cabelo. E isso eu tô falando só do aspecto externo. A gente tá falando também de estrutura de intestino, estrutura de coração, nervos, olhos, ossos, cérebro. Principalmente paciente que tem problema de tireoide, a gente sabe que o hipotireoidismo não tratado, ele degenera músculo. Se a pessoa não se alimenta de forma correta, como é que vai ser o músculo desse paciente? Vai ser um músculo mais fraco. Entendi. E aí? Como se ele fosse um músculo mordidinho, assim, como né? Como se fosse um músculo um pouco mais frouxo. E esse músculo não regenera de forma correta. Entendi. Então é por isso que é importante a gente ter uma visão crítica dessas proteínas quando a gente se alimenta. E saber, claro. Vamos fechar com o último slide da doutora, que tem o nome, então, que eu já estourei tudo que eu podia e que não podia, você sabe, né? Tem jeito, né? São alguns exemplos de proteínas que a gente pode variar. Então, a gente vai ter ovo, o tofu, o leite, deixa eu pegar aqui a minha anteninha, o leite, a proteína de soja, o feijão preto, a semente de abóbora, a quinoa e o pistache. São exemplos de proteínas completas. E olha que muitas vezes a gente nem dá bola, né? Tá vendo? Pois Fala, não, semente da abóbora. Super legal, né? Super legal, super completo. Olha que bacana. E eu só posso te agradecer mais uma vez. Logo mais ela estará de volta. Eu imagino que tenham chegado muitas perguntas. Peço desculpas mais uma vez que a gente está sem os posts hoje na nossa página do Insta. Devem ter chegado algumas na minha página, outras na última foto que a gente tem. Não se preocupem, a doutora vai voltar e a gente vai responder as perguntas. E pode mandar para o Endocrinologia em Dia também. Que é a página da doutora no Facebook. Endocrinologia em Dia. Entra lá. Acompanhe os textos. Esse é um dos posts que você fez, que você disse que foi muito legal. Foi muito Muitos legal. acessos e com muitas perguntas. Então, quem quiser, tiverem dúvidas ainda, falem com a doutora. E essas dúvidas ela transforma em pautas aqui no programa. Exato. Sempre pautas geniais e incríveis. Mais uma vez agradecendo, doutora Andressa Heimbicher, que é endocrinologista, e volta rapidinho para mais aulas aqui no Você Bonita. Muito obrigada. Carol. Sempre um prazer pela aqui. 2015. Para você também. 2015 lindo. Vamos, assim, que a gente possa passar muitas informações muito de saúde, mais informações. Né? Que é o mais mais importante. Tenho certeza que o pessoal bem informado vai fazer boas escolhas. Com certeza. Obrigada por tudo. Um beijo. Obrigada.